A partir de agora, você vai ouvir mais uma mensagem com o pastor Isaías Batista, com mais um poderoso tema. Reflete e pense um pouquinho na situação atual e vamos juntos batalhar em prol do Evangelho de Jesus. É questão de sobrevivência. Que Deus abençoe, amigos da nossa página. O Evangelho muda quem quer ser mudado. O Evangelho transforma quem quer ser transformado. O Evangelho muda quem quer ser mudado. O Evangelho transforma quem quer ser transformado. Paz e graça, amados de Deus, quem fala com vocês é o pastor Isaías com mais um vídeo defendendo o Evangelho de Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma igreja que fez toda a diferença e que eu e você temos que aprender com essa igreja. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Queridos e amados irmãos, eu fico muito feliz com o que nós estamos aprendendo a cada dia. Está mudando a minha história, está me dando um sentido de abraçar mais a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus de todo o meu coração. E eu quero que você também viva isso intensamente. Amém? Para nós compreender, o que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que estavam unidas em torno da sua fé. Imagina um povo que realmente se converteu. Um povo que realmente abraçou a causa de Cristo. Eu quero que você olhe aqui rapidinho, para nós entender essa igreja. Que tipo era essa igreja, pastor Isaías? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pega a tua Bíblia, no versículo de número 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que conjunto maravilhoso essa igreja estava proporcionando e realizando. Primeiro, eles perseveravam na palavra que os apóstolos pregavam, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Imagina uma igreja que contagiou o povo. Imagina uma igreja que era falada, mas falada bem. Todo mundo que via a postura dessa igreja, o caráter dessa igreja, a forma de trabalho dessa igreja, se maravilhavam, se espantavam também. Queridos amados irmãos, porque era uma igreja diferente, era um povo diferente. A primeira coisa que eu vejo aqui no capítulo de número 42 é que esse povo, eles perseveravam na palavra que os apóstolos pregavam. Era aquele povo que realmente comiam, desgustavam e praticavam esta palavra. Eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja bem que qualidade tremenda dessa igreja, né? Tinham comunhão, e até no partir do pão estavam juntos, nas orações estavam juntos. Cada alma ela havia temor. Imagina um povo, né, diferente. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos que tinham ali suas necessidades. Eu vejo aqui a postura dessa igreja, o caráter dessa igreja de Atos dos Apóstolos, e tenho uma noção, uma diferença muito grande hoje para as nossas igrejas atuais.
para a minha e para a sua igreja. Nós temos que realmente pegar um padrão dessa igreja e trazer para as nossas vidas. Essa igreja aqui, ela não doava pela sua possibilidade, ela doava pela necessidade. Pastor Isaías, fazer uma doação pela possibilidade, eu faço, é fácil fazer. Preste bastante atenção, o que é doar pela minha possibilidade? Eu pego uma causa, qual é a causa? R$1.000, essa causa. Um necessitado está precisando, está doente, tem que se internar, e a minha possibilidade de ajudar é com R$10. Isso é fácil fazer. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela não doava pela possibilidade, ela doava pela necessidade. Ou o que resolveria, o que vai resolver a questão dessa pessoa que está doente e precisa ser internada urgente, é os R$1.000. E essa igreja, ela doava pela necessidade. Se você olhar bem aqui, preste bastante atenção. Quero que você preste atenção no versículo 45, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia a necessidade. Ou, ela doava pela necessidade e não pela possibilidade. É fácil, irmãos, numa causa gigante eu dizer, uai, rapaz, eu posso doar pela possibilidade, vou doar R$100. R$100 não resolve nada. Porque nós temos que fazer, ou a igreja de Deus tem que fazer pela necessidade. O que vai resolver a necessidade da pessoa? Do órfão, da viúva? Você está entendendo? Então é isso que a igreja tem que fazer. Esta igreja aqui foi a igreja que venceu o Deus Mamon. Deus pega Pedro, um pescador. Deus pega Levi, um coletor de imposto. E traz alguns dos seus discípulos. Você conhece cada um. Alguns eram indoutos, alguns eram os pescadores, outros doutores, mas reúne essa equipe para fazer uma grande diferença. E essa igreja, ela teve autoridade e ousadia de vencer o Deus do dinheiro. Eu creio que foi uma das únicas igrejas que venceu o Deus do dinheiro, foi essa. Porque, meu querido, amado irmão, hoje nós estamos vivenciando diante dos nossos olhos, a igreja a cada dia se corrompendo e sendo mal falada, mal vista. Essa igreja, a palavra de Deus diz que ela caiu na graça do povo. O povo falava bem dessa igreja. Mas infelizmente, hoje, na mídia, nos meios de comunicações, muitas das vezes estão falando mal das igrejas, mal dos pastores, mal dos que se dizem ser homem de Deus, por causa das coisas terríveis que têm acontecido, os escândalos terríveis que têm acontecido. Quero falar a respeito sobre algo muito interessante que eu achei, sobre duas pessoas que estão aqui também dos apóstolos, Ananias e Safira, no capítulo 5, que tentou entrar nessa igreja. Eles tentaram entrar nessa igreja. Mas antes de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu quero que você dê uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, aonde no versículo de número 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, para você ter uma noção como que Ananias e Safira tentou dar uma passada pela igreja daquela época. Por quê? Olha o que diz a palavra. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meu Deus do céu, veja bem, aqui uma conversão genuína fazia uma pessoa se converter de verdade.
você vê aqui que o povo ficou impactado. No versículo 32 fala que era um só coração e uma só alma. Imagina uma igreja dessa, onde o povo só tem uma visão. E uma coisa que aconteceu aqui que me chama a atenção, que os convertidos, as pessoas que se convertiam, porque convertiam pobres, ricos, milionários, pessoas que talvez não tinham nem onde morar, iam convertendo as pessoas. E o que acontecia? Aqueles ricos, poderosos, vendiam suas propriedades e bens, suas fazendas, suas herdades, e traziam e colocavam nos pés dos apóstolos, para os apóstolos repartir com todos os irmãos. Não havia necessidade entre eles, porque todos eram iguais, um só coração, uma só visão, uma só cabeça. E o que aconteceu aqui? Aqui fala claramente sobre um discípulo, por nome Barnabé, que trouxe também, vendeu sua herdade, aqui no versículo 37, e trouxe e colocou nos pés dos apóstolos. Aqui no capítulo 5 já entra contando a história de um casal, um homem e uma mulher, por nome de Ananias e Safira. O evangelho muda quem quer ser mudado. O evangelho transforma quem quer ser transformado. O evangelho muda quem quer ser mudado. O evangelho transforma quem quer ser transformado. E aí, povão de Deus, vamos continuar com o nosso vídeo. Aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, claramente um casal por nome Ananias e Safira disse assim: não é fácil, vamos entrar também nesta igreja. Se você observar bem, meus queridos, aqui no capítulo 5, eles querem se passar por cristão. Imagina num povo que quando se convertia, convertia de verdade. Você vê bem claro que eles venceram o que muitas das vezes hoje a igreja atual não consegue vencer: o Deus do dinheiro. Eles venceram o materialismo, eles conseguiram repartir, eles conseguiram doar. E o que acontece com Ananias e Safira aqui no capítulo 5? Eles olhou para Barnabé e disse: não, Barnabé deu conta, nós também vai dar. E aqui eles querem fazer a obra que só o Espírito Santo dá conta de fazer. Pastor Isaías, qual é a obra que o Espírito Santo pode fazer e só ele faz? Converter o ser humano. Ananias e Safira convenceu. E a palavra de Deus diz que eles chegaram até Pedro, aqui e diz o seguinte: nós também vendemos a nossa propriedade, e nós também queremos fazer parte da igreja. E a palavra de Deus diz que Ananias pega uma parte da sua propriedade e coloca no pé do apóstolo. O apóstolo diz para Ananias: Ananias, é só isso? É só essa parte que você vendeu, só por esse tanto que você vendeu a sua propriedade? Sim, pastor Pedro, é dessa forma, é desse jeito, está aqui registrado. Olha para você ver aqui, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou os pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu o seu coração Satanás, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Primeiro, querido, a conversão era espontânea. Você não era obrigado a ser crente, ou servir a Cristo, ou participar da mesa de Cristo, se você não quiser. Você tem um livre-arbítrio, você pode fazer a sua escolha. Porém, Ananias e Safira, eles quiseram
tomar uma iniciativa errada. Eles falaram assim: olha, nós vamos ser crente, mas nós não vamos participar da transformação que o Espírito Santo faz. Vamos fazer a nossa transformação, vamos dar uma parte, e se não der certo, o que vai acontecer? Nós temos um pouquinho de dinheiro para sobreviver, para reerguer a vida, se não der certo esse negócio de crente. Ananias e Safira, eles não morreram porque não deu dinheiro. Ananias e Safira, eles morreram porque eles quis passar por algo que eles não eram. Eles quis mostrar uma obra, aquela obra que foi feita na vida de Barnabé, que Barnabé e a igreja chegava sem ganância, sem medo, sem obrigação, e se doava por completo, se dava para Deus por completo. Não era algo, querido, de barganha, não era algo para mim fazer para ter depois, que é o que mais tem acontecido hoje. Um povo ganancioso que tem chegado até a Deus, não para repartir, mas para fazer uma troca, para fazer uma barganha, para dizer: Deus, eu estou fazendo isso aqui, mas o Senhor sabe que eu quero o dobro, o triplo, 1000 vezes mais ali. Não é esse tipo de pessoa. Não é esse tipo de pessoa que entra na igreja como para ser um cristão, com medo se vai dar certo ou não vai dar certo. Era aquele povo que quando se convertia. E eles venceram o Deus Mamon, pisou na cabeça do Deus Mamon. E eles tinham tudo em comum isso aí. Agora aparece um casal querendo entrar no meio dessa igreja e sofreram decepção. Sofreram contradição, porque eles não estavam mentindo para Deus, eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Eles não estavam mentindo para homens, para Pedro, para João, para os apóstolos, não. Eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Eles não estavam mentindo sobre a quantia do dinheiro. Eles diziam: não, eu estou com medo de não dar certo, então eu vou. A igreja não precisa disso não, irmão. A igreja não precisa do teu dinheiro. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou ser crente porque eu tenho muitas posses, muito dinheiro. Sabe o que a igreja precisa? De uma alma salva, transformada e liberta. Efésios diz que o que produzirá de uma pessoa, que é a imagem, que é a semelhança, que é feito no íntimo com Cristo, ou você é a imagem de Cristo, essa pessoa vai produzir o bem automaticamente, vai fazer o bem automaticamente. Você não tem que vir para a igreja para ficar rico. Você não tem que vir para a igreja para receber riqueza. Você tem que vir para a igreja para ser transformado, para ter uma mudança radical de vida. E o feito normal ou natural disso é que você vai receber as bênçãos de Deus automaticamente. Você não vem para ser, você vem porque você é. E automaticamente sendo, você vai praticar o bem. Ananias e Safira não entendeu isso. Eles quis fazer isso com um mecanismo humano. Eles falou: a igreja é, Barnabé eu também posso ser. E se passou pela obra do Espírito Santo. Ou quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem muda a cabeça do homem é o Espírito Santo. Quem faz a pessoa se doar de uma forma inteira é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo faz a obra, realmente a pessoa se converte. Aqui está a condição de ter e a condição de ser. Ananias, ele se decepcionou, se frustrou naquele passo que ele deu. Uma coisa é a pessoa ser, e uma pessoa é a pessoa querer ter. Ananias queria ter o que Barnabé tinha, o que a igreja tinha, mas ele não a condição de ser é dentro, a conversão não é fora. Não é chegar lá para empolgar o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, porque muitos pastores ficam empolgados, chega lá, pá, joga aquele tanto de dinheiro lá, pastor, olha aí para você ver. Não, Deus quer saber o que você é interiormente, o que está passando dentro. Aqui fala claramente, olha para você ver, como que você criou esse desígnio dentro de você, ou como você deixou Satanás te enganar, Ananias.
Muitas das vezes, querido, nós temos que abraçar a cruz de Cristo de verdade, ser convertido de verdade. Veja bem, uma oportunidade grande que a esposa de Ananias teve. Chega Safira, depois que Ananias estava morto. E olha o que diz a palavra de Deus. E passou no espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ou a pessoa tem a oportunidade de fazer o certo e faz o errado. Safira, aqui, ela estava tendo a oportunidade de dizer: não, Pedro, espera aí, o meu marido, ele me deu foi por tanto, não foi por tanto. Ele mentiu, mas eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Ele mandou eu mentir, mas eu vou falar a verdade. O que aconteceu? Ela entrou no mesmo caminho do marido dela, o caminho que leva à perdição, o caminho do engano, o caminho da mentira. E a palavra de Deus diz que o que aconteceu com o marido aconteceu com a esposa, com a mulher. Meus queridos e amados irmãos, tudo isso por causa da ganância de querer se passar por aquilo que nós não somos. Eu quero abrir o teu olho, você que está me escuta neste exato momento, para abrir os teus olhos. A Bíblia é bem clara, a Bíblia ela é correta, ela é reta, ela não deixa brecha. A palavra de Deus diz que quando Ananias ouve essas palavras, ele morre, ele expira, ele cai. E por que Ananias caiu e morreu? Veja bem, porque a palavra de Deus diz que ele mentiu para o Espírito Santo de Deus. A condição de ter que Ananias queria, ele queria ter a condição de ser que nem Barnabé era, ele queria ter a condição de ser que nem a igreja primitiva era, mas ele quebrou a cara, ele se decepcionou. É por isso que eu te digo, você internauta, você querido amigo da página, abra os teus olhos e olha com a visão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos vivenciando a última hora na face da terra. É tempo da noiva da igreja do Senhor Jesus abrir os olhos e focar no Evangelho, voltar para o Evangelho e de todo o coração, de todas as forças, abraçar o Evangelho de Jesus e com a força de Barnabé e com a força da igreja primitiva vencer o Deus do dinheiro, o Deus Mamon, que tem dominado o planeta Terra. Hoje o que vale mais é quem tem mais ou quem tem mais dinheiro. Deus está mandando dizer para você, igreja, noiva, olha para a Bíblia Sagrada. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, que os murmuradores estão lá de fora murmurando, dizendo: o que Jesus vai fazer na casa de um pecador? Jesus diz: eu vim para salvar o pecador, eu vim para curar o pecador, ou eu vim por causa dos pecadores. Certo? Abra os teus olhos, saia da religião, saia da religiosidade e abrace a cruz de Cristo. Eis aí a oportunidade que você está tendo de ouvir a verdade. Ananias e Safira morreu por querer se passar por aquilo que eles não eram. Igreja, vamos ser a igreja verdadeira, vamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos, vamos ser um Barnabé que vivenciou o Evangelho de Jesus de verdade e abraçou a Cristo de verdade. E o que ele fez, ele não fez tentando ser ou tentando ter a condição de ter, mas ele fez espontaneamente, voluntariamente, de todo o coração. A igreja é isso, o Evangelho é isso. Um abraço grande, que Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí com essa semana que vem com mais um vídeo muito importante a respeito do Evangelho. Um abraço do pastor Isaías e até o próximo vídeo, se Deus quiser.